Olá, querido ouvinte, segunda-feira, dia do nosso programa Novo Olhar e hoje uma edição especial de 1 hora, então ficaremos com vocês aqui durante essa próxima 1 hora em 2 blocos de 30 minutos. Meu nome é Jardel Estevão, sou psicólogo, psicanalista, constelador familiar, estou à frente do Instituto Estevão, o Instituto de Treinamento de Terapeutas. E hoje estou aqui muito bem acompanhado com esta gata. Essa eu posso falar, né, Pedro? Que é linda, maravilhosa, porque é minha esposa também. Além de ser coordenadora do Instituto Estevão, da parte administrativa, e também está à frente dos movimentos de xamanismo dentro do Instituto Estevão. Então, primeiramente, vamos dar as boas-vindas à Jaqueline Barbosa e pedir para ela se apresentar, contar um pouco dela para vocês. Bom dia, pessoal, que alegria estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, manhã com um friozinho gostoso aqui em São Paulo. Eu sou a Jaqueline Barbosa, né, coordenadora do Instituto Estevão, estou junto com o Jardel aí nesse instituto, conduzindo os alunos, mas além disso, eu sou terapeuta, psicóloga de formação, continuo atuando nessa área tão linda que ajuda tantas pessoas, terapeuta integrativa, consteladora xamânica e também facilitadora de oficinas de instrumentos de poder dentro do xamanismo, esse espaço sagrado que me toca tanto o coração e me conduz aqui no meu dia a dia. É isso aí, eu vou pedir também para vocês entrarem no YouTube, viu? Pedir para a Jaqueline também está entrando aqui no YouTube, para que vocês possam ver a gente, interagir com a gente. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube Vibe Mundial FM. Então, se você tiver disponibilidade, vai lá no seu computador, no seu tablet, no seu celular, entra no YouTube, digita Vibe, VIBE Mundial FM. Vai ter uma transmissão ao vivo, entre, e aí você vai poder interagir com a gente. É muito bom a gente saber quem está assistindo, poder tirar dúvidas de vocês. É uma grande honra ter você aqui, dando pra gente o que há de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo. Antes de iniciarmos também, nós temos que fazer uma reverência aos incensos fênix. Vocês conhecem os incensos fênix? Estes incensos são maravilhosos e eles são patrocinadores deste programa Novo Olhar. E incenso tem tudo a ver com xamanismo, não tem, Jaqueline? Tem, com certeza, e esses são os melhores que existem. São aquelas varetas mais grossinhas, né? Eu uso muito esses incensos. Eles têm uma propriedade muito forte, eles são feitos com muito amor, muito rezo. Então a gente tem que saber sempre a procedência de onde a gente compra as coisas, né? E esses daqui são maravilhosos, então eu utilizo bastante nos meus atendimentos, no meu dia a dia. Então, qual que é o cupom de desconto Então, se você quiser adquirir os incensos fênix, esses incensos maravilhosos, que são uma referência no mercado de incensos, vocês vão no site incensosfenix.com.br e na hora do pagamento vocês utilizem o cupom Novo Olhar, que vocês vão ter um desconto especial. Então, vamos começar o nosso tema, xamanismo. E antes da gente entrar, né, em conhecimentos mais específicos, é importante a Jaqueline contar pra gente o que é esse tal de xamanismo, Jaqueline. Bom, o xamanismo é um despertar de consciência. São práticas milenares, antigas, ancestrais, que nos conectam com o sagrado. E com o sagrado que habita dentro de nós mesmos. Muitas vezes nessa correria do dia a dia a gente se esquece do principal, que somos nós, a nossa essência, as nossas verdades. Então o xamanismo ele é um convite para que você pare, pense, reflita e sinta no coração realmente o que você está fazendo da sua vida, qual é o seu propósito. E sempre conectando essas práticas ancestrais que muitas vezes ficaram adormecidas aqui no nosso dia a dia. É isso aí, e um dos instrumentos muito utilizados no xamanismo é o tambor, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, os tipos de tambor. Você sabe quais são as propriedades do tambor? Por que é importante você ter um tambor para chamar de seu? E mais do que isso, é muito importante você confeccionar o seu tambor
ou adquirir de uma pessoa confiável como a Jaqueline, porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas no mercado que vendem produtos que não vêm de boa procedência. A gente está falando, inclusive, de produtos que vêm de origem animal. Então, assim, como estava esse animal? Como que veio esse material até você? Não só o couro do animal, mas também a madeira, né? De onde que veio essa madeira? Quais árvores que forneceram essa madeira? Será que foi feito um reflorestamento? Tudo isso é muito importante para a gente. Não adianta a gente falar de xamanismo se a gente está matando animal de maneira desrespeitosa ou cortando a árvore de maneira desrespeitosa. Não faz sentido isso. É melhor nem ter tambor, se for dessa maneira, né, Jaqueline? Com certeza, porque o xamanismo, ele é um resgate, é uma conexão com essa natureza, com a natureza que estamos desmatando. Então, por que a gente precisa ter instrumentos de poder se vai ser de uma forma negativa? É importante a gente reforçar esse cuidado com a nossa natureza externa, com as árvores, com as flores, com a natureza, com a planta, com o ar que a gente respira. Então, todos esses instrumentos a gente busca fornecedores com altíssima qualidade para que não sejam animais de matadouro, e madeiras de reflorestamento, né? Porque a gente toma muito cuidado com isso. Isso, a gente tem fornecedores confiáveis, a gente só aceita materiais vindos de animais que viveram felizes, né, Jaqueline? Com certeza. Ficaram lá vivendo na natureza feliz, uma hora eles morreram, e aí eles podem sim fornecer esse couro para a gente continuar mantendo eles vivos de uma outra maneira. E a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho dos tambores, que são maravilhosos. Se você chegou agora, você é muito bem-vindo no nosso programa Novo Olhar. Meu nome é Jardel Estevão, essa é a Jaqueline Barbosa. Estamos falando hoje sobre xamanismo. E vamos para uma música, né, Jaqueline? Com certeza. O Jardel vai me auxiliar aqui com os toques. E qual que é essa primeira música? Chama When They Are. Eu vou pedir também para o pessoal que está no YouTube me ajudar com o som do tambor. Se estiver estourando o som, vocês me avisem, tá? Porque tambor, às vezes, ele vai o som muito alto, o peso também está aqui. E essa música tem alguma explicação, algum significado que você conhece, Jaqueline? Essa é uma música que fala de acolhimento. Então, que a gente possa acolher nossos corações nesse momento, nessa manhã de segunda-feira. Então, fechem os olhos e sintam a magia, a força desse canto ancestral. When they are whole, when they are whole, when they are whole, ho, 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 hey a ho, ya, ya, ya. When they are whole, when they are whole, when they are ho, 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 hey a ho, ya, ya, ya. Muito bom, quem que gostou, coloca aqui no chat pra gente. Muito bom, pessoal. Eu ouço esses cantos e eu me conecto, eu acho muito, muito forte. E isso também tem uma explicação de uma certa forma sistêmica, né? Porque a gente está falando de um campo. É um campo, né? Um campo de informações. Então, quando a gente canta uma música que é cantada há muito tempo, a gente se conecta com todos aqueles que um dia cantaram essa música. O mesmo acontece com os rezos, por isso que é tão forte você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque ao fazer isso você está se conectando a todas as pessoas que um dia rezaram e você traz a força dessas pessoas para você. Nós estamos todos conectados, como disse o biólogo inglês Rupert Sheldrake, e nós podemos aproveitar isso ao nosso favor. E o xamanismo fala muito disso, né, Jaqueline? Com certeza, o xamanismo fala sobre essas verdades e se reconectar com essa força. E os cantos, principalmente cantados na língua originária, né,
trazem todo esse resgate, essa conexão com esses povos que existiram há milhares de anos e são a nossa ancestralidade, que nós esquecemos. A gente pensa de ancestralidade só pai, mãe, vó, avô, tataravô, mas não, e é muito mais do que isso, é muito mais profundo, é muito mais longe do que a gente possa imaginar. Então, que a gente possa fazer essa conexão com os primeiros que estiveram aqui nesse planeta. Muito bom, continuando aqui, quando a gente fala de xamanismo, a gente fala muito sobre as 4 direções sagradas. Você já ouviu falar sobre as 4 direções? Não só as 4 direções, mas também os 4 elementos. E a Jaqueline vai contar um pouquinho para vocês. Então, quem quiser, pegue um papel e uma caneta, porque vocês vão querer ter esse registro. Porque as 4 direções, elas regem a nossa vida, o nosso caminhar, os nossos ciclos, os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses. Nós vivemos em ciclos. As 4 estações do ano, os 4 elementos estão na nossa vida diária. Mas melhor deixar ela falar para vocês. O que são as 4 direções, Jaqueline? Bom, a roda é uma tradução das medicinas dentro do xamanismo. Para mim, ela é a base de qualquer teoria que nós podemos falar, porque existem vários xamanismos pelo mundo, né? Um xamanismo norte-americano, xamanismo andino, xamanismo, né, na parte asiática, enfim. E eu gosto muito de trazer a roda, essa é a minha roda, sei que não vai dar para deixar aqui o tempo inteiro, tá? Mas ela é uma tradução do que nós somos também, é a tradução das nossas verdades. E a gente não tem como o Jardel comentou aqui, falar sobre... deixar de entender que a roda, que os ciclos existem, né? As 4 estações do ano existem. E por que a gente desaprendeu a respeitar esses ciclos? Os ciclos da natureza, o tempo de semear, o tempo de plantar, o tempo de colher. E isso externamente, pensando na natureza, mas pensando na nossa natureza interna, na nossa verdade interna. Então, a roda é justamente um estudo para que nós possamos entender como funcionam esses ciclos e aprender a ter essa chavinha para que a gente faça diferente no nosso ciclo diário, na nossa rotina e nos transforme e seja completo. Porque a roda é isso, a gente vai dançando essa roda para que sejamos íntegros novamente, né? E aí a gente tem... essas 4 direções, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma. A gente tem o sul, que é representado, simbolizado aqui pela parte vermelha, tá? Dessa roda. Aqui no sul, a gente trabalha o elemento água, que não são nossas emoções, a nossa criança mágica, a nossa criança interna. Então, é um movimento que a gente precisa olhar realmente para as nossas feridas internas. E eu gosto de algumas perguntinhas chaves para cada direção, Jardel. E essa pergunta aqui dessa direção é: o que eu preciso fazer para curar as feridas dessa minha criança interior? E o que é preciso perdoar, romper essas mágoas para que eu possa dar um passo adiante e seguir na minha vida? Então, muitas vezes percebemos aquela pessoa, como terapeutas, né? Muito presa com aquelas mágoas da criança interior, naquela birra. Então, a pessoa está muito presa aqui nessa direção e ela precisa trabalhar o equilíbrio nessa roda para sair desse movimento de criança birrenta e trazer à tona um adulto que existe, né? Todos nós temos nossa criança ferida, né, Jardel? Várias. Nós temos uma creche interna de crianças feridas, eu costumo dizer isso. E nós precisamos conhecê-las para saber quando elas tomam a frente. E nós, às vezes, temos reações infantis perante a vida. E essas reações infantis, elas fazem muitas vezes a gente perder oportunidades, perder dinheiro, perder bons relacionamentos. Por um outro lado, às vezes é muito bom a gente se conectar a essa criança interna, trazer à tona essa inocência que nós um dia tivemos, essa alegria infantil. Então, é dosar esse equilíbrio, né, Jaqueline? Exatamente. A roda fala muito sobre equilíbrio. E para equilibrar essa nossa criança interna, nós precisamos trabalhar o nosso norte, que é aqui a parte branquinha dessa roda aqui,
que é a medicina dos ventos, do ar, né? Então, no sul a gente tem as águas, no norte nós temos o ar. E a gente precisa estar sempre equilibrando essas emoções. O ar, ele fala muito sobre a medicina da palavra e sobre a nossa ancestralidade. Então, eu gosto muito de perguntar nessa direção, né? Para onde eu tô indo? Se a palavra que eu coloco para fora da minha boca, ela está sendo bem utilizada, bem falada, né? A gente fala muito de colocar uma colherzinha de mel na boca para poder adoçar nossas palavras. E também que palavras que eu estou jogando ao vento? São palavras sábias ou palavras de ofensa? Então, todas as direções a gente precisa buscar esse equilíbrio, tanto na direção e sempre também nas polaridades. Então, é um conhecimento que parece simples, mas ele é muito complexo, muito profundo, tanto que passamos um semestre aí estudando as 4 direções, né, dentro do Instituto Estevão, que foi um grupo maravilhoso que está finalizando agora nesse mês. Né? E aí, do norte, a gente pode pensar no oeste, que é aqui essa direção, aqui a pretinha, né? Que é a medicina da terra, o elemento terra, onde nós trabalhamos o feminino, essa conexão profunda que nós precisamos ter com a terra, com o que nos nutre, porque a terra nos dá essa colheita, é através da nossa semeadura que nós colhemos nossos frutos, nossas flores, né? E aqui é uma medicina que a gente fala muito de introspecção, porque é um momento onde eu posso me recolher, né? O feminino fala muito sobre os ciclos lunares, os ciclos internos. Então, o que eu preciso deixar morrer dentro de mim para que eu possa renascer de forma diferente? Então, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu preciso que morra dentro de mim para que eu realmente me transforme e me cure de algo que tá latente aqui, né? Então, a gente precisa sempre olhar para essa direção. E aí, a polaridade dessa direção é o leste, que seria o amarelinho aqui, né? Então, a gente trabalhando o feminino e, do outro lado, o masculino. E o leste é o fogo que transforma, é o fogo que faz nascer novas ideias, o fogo que traz ação. O masculino tem esse princípio de ação, né? Então, é a medicina da visão. O que está me impedindo de nascer algo novo? O que eu preciso olhar para realmente transformar as minhas ações no dia a dia? E aqui no leste eu sempre falo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente nesse mundo moderno que vivemos, porque nós temos visto muitas pessoas no leste, porque faz, mas não para olhar e olhar para o feminino e, peraí, o que eu preciso parar, pensar, refletir, será que o que eu estou fazendo está me levando a algum lugar? Então esse leste pode queimar você. Então cuidado com esse excesso de masculino, excesso de fazer. Precisa refletir e pensar sobre esse fazer. Não é só fazer por fazer. Tem que ter intenção. Muito bonito, né, pessoal? Vocês gostaram desses conhecimentos das 4 direções? Coloquem aqui no chat do YouTube pra gente. Nós estamos aqui com um público maravilhoso no YouTube. Se você entrou agora, este é o programa Novo Olhar. Meu nome é Jardel Estevão. Este programa é feito em parceria com a Daniela Pagliuca, minha querida sócia, que hoje não está aqui, mas está nos assistindo, porque ela está aqui no chat do YouTube. Entrem, façam suas perguntas, porque este programa não vai acabar agora. Nós temos mais um bloco de 30 minutos, então hoje é um dia especial. Nós vamos ainda trazer mais músicas para vocês, falar mais sobre os tambores, falar da importância de você ter um tambor para chamar de seu. Nós estamos aqui com a Jaqueline Barbosa, que coordena todos os movimentos xamânicos do Instituto Estevão. Nós gostamos muito de xamanismo, nós integramos o xamanismo com diversas outras técnicas terapêuticas e nós vimos os efeitos disso, porque são conhecimentos muito antigos, são conhecimentos ancestrais. Vocês já imaginaram de quanto tempo a gente está falando? Na verdade, a gente não tem nem ideia de quanto tempo esses saberes caminharam até chegar até a gente. A gente não sabe quanto tempo um cântico xamânico foi entoado, há quantos séculos.
talvez milênios. Então é muito forte e até emocionante a gente pensar nisso, né, Jaqueline? Eu gosto muito de parar para refletir. Então, por exemplo, as pirâmides, né? Como que nós temos pirâmides construídas há tantos milhares de anos e construídas em lugares diferentes do mundo, numa época onde não existia Wi-Fi para eles se comunicarem, né? Então, será que era uma geração tão primitiva assim, ou nós que estamos primitivos demais hoje em dia? Então, eu gosto muito de refletir sobre isso. E sobre a roda que nós estamos conversando, né? Falando rapidamente aqui sobre ela, a roda é uma bússola. Nós caminhamos por essa roda o tempo inteiro no nosso dia a dia. E é importante entender sobre ela para justamente a gente aprender qual que é o equilíbrio que nós precisamos buscar. E para isso nós temos a técnica hoje, né, Jardel, da constelação xamânica, que é uma técnica que une tanto a visão sistêmica, a constelação, com essas sabedorias ancestrais, a sabedoria da roda, os cânticos, a defumação, que nós utilizamos bastante dentro do xamanismo. Isso mesmo. Então, o que são constelações xamânicas? São constelações familiares inspiradas na metodologia trazida até nós por Bert Hellinger, e que une, junto aos princípios sistêmicos, princípios xamânicos. E a Jaqueline, ela oferece esse tipo de serviço, e vai acontecer o próximo evento nosso de constelações xamânicas no dia 18 de junho, ou seja, semana que vem, em Paulínia, no interior de São Paulo, e você pode ir lá assistir, e você também pode constelar usando essa técnica xamânica. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. E ela tem algumas peculiaridades, né, Jaqueline? Conta pra gente. Tem. Essa constelação, ela acontece no oculto. Então, ela acontece em volta dessa roda. Nós criamos um altar sagrado com as 4 direções. Eu explico melhor sobre as direções, o que a gente trabalha em cada polaridade. O cliente, ele traz seus elementos pessoais para esse altar e nós fazemos essa constelação totalmente no oculto. Então, os representantes, eles entram no campo sem saber o tema da constelação e sem saber o que eles representam. E a constelação, ela vai ali caminhando, né, diante dessa roda, fazendo esse baile e os ajustes energéticos necessários. E aí a gente inclui os movimentos de reconexão da alma, que o Jardel canalizou tão lindamente. E o campo flui, não tem muito como descrever o que é isso, é uma magia que acontece. E no final nós revelamos o que acontece e nós sempre finalizamos com cânticos, roda, tambor, maracá, com instrumento, porque o xamanismo é isso, o xamanismo é vida e o xamanismo é movimento. Nós estamos chegando aqui no fim do primeiro bloco deste programa sobre xamanismo. É uma grande honra ter você aqui com a gente. E falando um pouco dos nossos anúncios, né? Como eu comentei agora há pouco, semana que vem, dia 18 de junho, teremos um encontro de constelações xamânicas. E no dia 22, 22, certo, Jaqueline? Certo. Nós teremos também uma oficina de tambor, olha que maravilha, em Paulínia também. E por que essas datas próximas, né, pessoal, 18 e 22? Porque nos dias 19, 20 e 21 nós teremos o nosso grande encontro anual. Nós fazemos 2 grandes encontros no ano, um em junho e outro em novembro, em que nós temos, aí já ultrapassamos 90 pessoas inscritas, gente vindo do Brasil inteiro, gente vindo de outros países, para trabalhar o quê? Adivinhem só? Criança ferida. Então imagina só que maravilha você vir dia 18, assistir as constelações xamânicas, aí você pega um hotel em Paulínia, fica com a gente 19, 20, 21, 3 dias trabalhando a sua criança ferida, ou melhor, as suas crianças feridas. E no dia 22, para finalizar, você faz o seu tambor, porque depois dos nossos intervalos comerciais a gente vai explicar a importância de você fazer o seu tambor, as diferenças dos tambores. A Jaqueline também vai demonstrar alguns toques de tambor diferentes para você saber, para você sentir. Então não vá embora, fique aqui que a gente já volta, né, Jaqueline? Exatamente, até daqui a pouquinho, pessoal. Estamos de volta no programa Novo Olhar. Meu nome é Jardel Estevão, sou psicólogo, psicanalista, estou à frente do Instituto Estevão, que é um instituto de treinamento
e formação de terapeutas. Nós temos diversos cursos de formação para preparar você para atender tantas pessoas que tanto precisam. Além das formações, nós temos também diversos grupos de estudo, atividades terapêuticas. Este programa Novo Olhar é patrocinado pelo Incenso Fênix, que é esse incenso maravilhoso aqui, que a gente recomenda. E nós temos um cupom de desconto, que é o cupom Novo Olhar. Enquanto vocês assistem o programa, vocês podem abrir aí o computador de vocês, digitar incensofenix.com.br, entra no site, escolha os aromas que mais chamarem a atenção de vocês e na hora de pagar, vocês coloquem o cupom Novo Olhar, que a gente oferece um desconto especial. Este programa é feito em parceria com a minha querida sócia Daniela Pagliuca. Hoje ela não está aqui, mas está nos assistindo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Jaqueline Barbosa, que é coordenadora do Instituto Estevão e está à frente de todos os movimentos xamânicos. Se você entrou agora, você perdeu 30 minutos já. Esse é o bloco 2, mas você pode assistir porque vai ficar gravado. Então fica aí, não saia daí. E depois você assiste os 30 minutos introdutórios. Agora vamos falar sobre tambores, né, Jaqueline? Com certeza. O que é esse tambor? O que é ter esse instrumento de poder, né, Jardel? Eu falo que esse é um instrumento sagrado, de conexão, que utilizamos não só nos nossos atendimentos terapêuticos, mas também podemos utilizar para o nosso benefício mesmo. Nosso benefício no dia a dia, né? Eu até vi uma pergunta aqui no chat, acho que de uma criança, né? Que é com ansiedade, com dificuldade para dormir. O tambor, ele traz uma reconexão com o nosso coração. Ele faz essa conexão não só com o nosso coração, mas com o coração da Mãe Terra. Então, quem tem um instrumento sagrado desse pode simplesmente, de manhã, todo dia, né? Ao acordar ou até antes de dormir, sentir essa vibração. Então, fazer o toque do coração, que a gente vai ensinar daqui a pouquinho, né? Sim. Então, também temos uma pergunta no chat, se todo mundo pode ter um tambor. Sim, você não precisa ser terapeuta xamânico para ter um tambor para chamar de seu. Eu diria que todo mundo precisa ter, no mínimo, um tambor para chamar de seu. Eu tenho uns 4, a Jaqueline tem, melhor nem falar o quanto. Tem uma coleção. A gente vai ter que alugar um quarto só para tambor daqui a pouco. Mas cada tambor, pessoal, ele tem vida. Isso é importante. Mas a gente, antes de falar de tambor, vamos para mais uma música. Vocês gostaram de ouvir a Jaqueline cantando? Se gostou, coloca no chat que vocês querem mais. Se não gostou, não coloca no chat para a gente manter essa vibração boa. Então, Jaqueline, o que você vai cantar agora? E eu aqui vou acompanhar. Vamos cantar Plantadeira, né? Uma música tão importante pra gente na visão sistêmica e que honra toda essa ancestralidade, né? É isso aí, então vamos lá. Me digam também se o tambor está muito alto, tá? Eu vou ficar um pouquinho longe para não estourar o som da rádio, porque os microfones aqui são muito sensíveis. Mas estou vendo também o retorno de vocês no chat do YouTube. Vamos lá, Jaqueline? Vamos lá. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalha em bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Gostaram? Muito bom, trazendo para vocês um pouco da música, do xamanismo para vocês, do toque do tambor. Quem que está aí em casa e se conectou com a gente, será que a gente deixou a manhã de algumas pessoas mais feliz? Eu acho que sim, hein, Jaqueline? Com certeza, o tambor é mágico. Então vamos falar agora sobre os tipos de tambor, ela vai explicar para vocês. Lembrando que vocês podem ter um tambor
para chamar de seu, vocês podem fazer a oficina com a Jaqueline, agora no dia 22 de junho, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. Você pode ir lá pessoalmente e trançar o seu tambor, que ela vai explicar qual que é a diferença disso. Ou se você não puder ir, por qualquer motivo, você pode também comprar um tambor da gente. A Jaqueline faz o tambor. Lembrando que ela faz sobre encomenda, tá, pessoal? Nós não temos um estoque de tambor. Por quê? Porque o tambor, ele é feito especialmente para você. Você escolhe todos os detalhes, todas as cores, o tipo de tambor. E a Jaqueline, ela faz isso, inclusive com rezos direcionados para a pessoa. E a pessoa recebe, ela vai receber, na verdade, uma vida, um parceiro. Alguém, pensando simbolicamente, né, que o tambor é vivo, para acompanhar a pessoa durante os próximos anos, talvez durante a vida inteira, e nos momentos de maior dificuldade, este tambor pode te ajudar a lidar com diversos problemas. Então, Jaqueline, quais são os principais tipos de tambor? Exatamente. Como o Jardel comentou, né, os tambores são vivos, então a gente toma muito cuidado com eles. Nós temos, para essa oficina em específico, vamos ter 4 modelos de tambores disponíveis. O primeiro é esse aqui, que é o tambor Lakota. Ele é um tambor que possui a estrela Lakota atrás e couro apenas de um lado. É um tambor que simboliza a cura, nossa cura individual, nosso movimento interno. Nós vamos ter o Cherokee, que é esse tambor que está aqui na frente, com pelo. Pega esse do seu ladinho que já dá pra mostrar. O Cherokee é um tambor que ele tem couro dos 2 lados, né? E ele simboliza a dualidade, né? O feminino, o masculino, a luz e a sombra. Então, nós podemos fazer com pelo de um lado, só com o couro, enfim, ele tem esse trançado. Nós temos um tambor que está ali embaixo também, mas esse aqui vai dar para simbolizar, que é o tambor das águas, que é um tambor terapêutico, que nós trabalhamos nossas emoções internas. E vamos ter esse tambor aqui, que nomeamos como Sea Drum, que é um modelo novo, né? Foi confeccionado essa semana, que é um tambor Cherokee, então dá pra gente tocar ele. E ele também tem o som das águas. Querem ouvir as águas? Olha que lindo! Olha que demais, Pedro. Vocês viram, pessoal? Que demais. O Pedro, o pessoal escutou bem esse som? Escutou? Pessoal, eu que estou aqui do lado, é fantástico. Você parece que você está na praia mesmo. Ele simula o som e até da onda, né? Sim. Batendo. Então, é realmente fantástico. E você pode ter o seu. Ou eu acho que tem gente que vai querer mais de um, hein, Jaqueline? Eu tô sentindo certeza. aqui. E esse aqui, né, ele é fresquinho, ele nasceu essa semana, nasceu faz 2 dias, ele é nenenzinho. E ele já está sendo sucesso porque a gente consegue ter essa dupla função com um tambor só, né? Então, conseguimos trabalhar a dualidade no nosso cliente, a nossa dualidade interna e também essas emoções, porque as águas, elas trabalham isso, como a gente estava comentando Sim. no outro bloco, né? A direção sul. As águas trabalham a nossa criança interna, a nossa criança mágica, que precisa de muito acolhimento e de muito colo, e o mar traz essa leveza, essa fluidez, né, Sim. de movimento. Então, temos uma pergunta aqui sobre os valores de cada um. O valor, ele varia, tá, pessoal? Então, a Verônica, entre em contato com a gente, Verônica, porque depende do tipo, depende do tamanho, também depende do que, Jaqueline? Do pelo. Se quer com pelo ou sem pelo. Isso, do pelo. E também temos tambor de criança, esquecemos de falar disso. Fala aí, Jaqueline. Temos. Então, esse tambor aqui que tá na minha mão é um tambor de 40 centímetros de diâmetro. E esse aqui é um tambor de 30, são os tambores normalmente disponíveis na oficina, tá? Então vocês veem a diferença. E nós temos um mini, eu chamo ele de nenenzinho, porque esse tem 30, ele é 20 centímetros, então ele é menor, tá? Menor que esse, eu não tenho nenhum, porque os que eu fui fazer... Vende todos, o pessoal fica doido, porque as crianças amam tambor. A gente fez várias no final do ano passado. Mais de 15. Mais de 15, vendeu tudo no primeiro dia de evento, porque todo mundo quer levar para o filho. Então, encomende o seu tambor e já encomende para o seu filho, porque 25 centímetros é justamente para uma criança, para uma mãozinha de uma criança, né? É a mão de uma criança. Nós temos um, né, pequenininho.
esquecemos de trazer. Uhum. Que nós utilizamos quando vamos viajar, porque é menorzinho, então quando a gente vai para fora do país, a gente acaba levando ele. Pela facilidade, pelo tamanho, né? Pelo diâmetro dele. E ele é igualzinho, um lacotinha. Dá para fazer Cherokee pequenininho também, né? O som das águas a gente nunca fez, mas é um teste aí para as próximas. E é muito bacana esse tambor pequenininho. Então as crianças também podem vir para a oficina de tambor. Isso que é sensacional. Elas vão adorar, hein? Com certeza. Se você quiser passar um domingo diferente com seu filho, pega o carro, vai pra Paulínia, aí você faz o seu tambor. Enquanto isso, seu filho faz o tambor dele. E você já está introduzindo seu filho nesse mundo xamânico, ancestral, que é tão maravilhoso. Também está iniciando seu filho no mundo da música, que também é uma arte, a cultura, é algo maravilhoso. Então, é um presente fantástico que você pode dar para o seu filho com todo esse significado. Nós temos aqui mais algumas perguntas. Então, sobre valores, entre em contato com a gente no WhatsApp do Instituto Estevão, tá, pessoal? Que é 19 98308 4331. Vou falar novamente devagar. 19 98308 4331. Você pode também seguir a gente no Instagram, jardel.institutoestevão. O Instagram da Jaqueline, como que tá, Jaqueline? Tá jaqueline.sfb, Jaqueline Barbosa. Jaqueline.sfb. Siga a gente nas redes sociais. E se você não pode vir presencialmente, você entre em contato com a gente também e encomende o seu tambor. A Jaqueline vai pegar todas as informações e ela vai fazer com todo carinho. Eu sei porque eu acompanho, né? Então é todo um ritual mesmo que ela gasta várias horas fazendo. Por quê? Porque não é só fazer o tambor, é colocar uma intenção, entoar diversos rezos, também xamânicos, também ancestrais. E você vai receber um tambor que pode realmente te ajudar em muitos momentos da sua vida. Estão perguntando aqui também sobre as funções de cada tambor. O que você tem a dizer, Jaqueline? Tá. O tambor Lakota, ele é um tambor, que é esse aqui, né? Ele é um tambor que nós trabalhamos realmente isso que eu comentei, né? A individualidade, porque ele tem o couro de um lado só. Então, terapeuticamente, nós seguramos ele assim. Então, conseguimos usar ele com o cliente, né? Dessa forma, enfim, em cima, embaixo, a gente caminha com ele. E ele é um tambor que ele tem um som mais expansivo para fora. Porque é isso, é trazer a nossa individualidade, trazer o que está aqui dentro do nosso peito para fora, para o externo, que nós estamos precisando. Então, ele trabalha muito a cura individual, esse tambor. O Cherokee, ele já é um tambor que ele trabalha a dualidade. Cada lado ele toca, ele ressoa diferente. Quando a gente coloca pelo no tambor, ele ressoa mais diferente ainda. Porque nós trabalhamos isso, o nosso equilíbrio entre o feminino e o masculino. E aí até comentando um pouco sobre o trançado desse tambor, né? O porquê fazer uma oficina? Porque cada trançado é único. E você coloca a sua intenção, a sua força, o seu movimento. Então, acontece muita coisa durante a oficina. Desse Cherokee, por exemplo, não estar em equilíbrio. Sim. Então, nós percebemos muitas coisas quando estamos trançando o nosso tambor. Do tambor Lakota estourar o couro, Sim. da corda, do dedo. Gente, nessa leva de 15 tambores dos pequenininhos, tinha tambor que foi super fácil fazer, super fluido. Mesmo que eles não tinham um dono ainda direcionado, energeticamente já existia o dono desse tambor. Sim. E a hora que a gente vendia o tambor, né, a hora que o dono daquele tambor vinha pegar, eu falava, entendi o porquê esse tambor foi tão difícil, ou entendi o porquê esse tambor foi tão fluido de fazer. Então, esse tambor, nós conseguimos observar isso, trabalhar nossa dualidade, nossa luz, nossa sombra, né? E o tambor oceânico, ele é um tambor terapêutico. Ele não é um tambor ancestral, porque não existem registros de que esse tambor existia na nossa ancestralidade. Sim. Ele é uma invenção, é uma criação, que nós utilizamos justamente para trabalhar as nossas águas internas. Isso, a gente recomenda para terapeutas, né? Porque imagine vocês conduzindo uma meditação guiada com esse tambor maravilhoso, porque você pode usar tanto ele no som do tambor mesmo,
E também nessa questão das águas, né? Então imagina, fecha os olhos, imagina que você está caminhando numa praia, ouvindo o mar, e aí o que? Você mesmo faz o som do mar, ouvindo as ondas baterem no rochedo, e pá, você faz esse som. Para terapeutas é fantástico, né? A gente recomenda, né, Jaqueline? Com certeza, até uma meditação guiando de volta para o útero da mãe, onde Também, você ouve também. essas As águas águas internas. internas da placenta mesmo, Com né? certeza, com Sim. certeza. E as águas internas que são também as nossas emoções. Então não precisa simular exatamente uma praia, mas como que as águas estão se movimentando dentro da pessoa. Esse é um tambor oceânico que nós vemos muitas escolas trabalhando com crianças pequenas, até na hora de dormir, da mesma forma, comentou uma mãe aqui, né? Porque ele traz justamente essa leveza, essa fluidez, o som das águas, então auxilia muito as crianças também nesse processo de relaxamento, porque as crianças não entendem ainda os ciclos das emoções, da rotina, desse ciclo diário. Então é importante que nós, como adultos, ensinamos a elas, né? A respeitar o limite do corpinho delas, porque a criança ela não para, ela não quer dormir, né? Ela quer brincar o tempo inteiro. Quem nunca viu uma criança com birra porque quer brincar e não dormir? Sim. Então, que a gente possa ensinar usando os tambores também, né? Com certeza. Se você tem um tambor, pegue o seu tambor agora, porque a Jaqueline vai mostrar alguns tipos de toques para vocês. Vocês podem treinar em casa. Quem não tem tambor, pega uma almofada Bate na mão, na e uma mesa, colher de pau uma panela. e uma panela e já vão treinando antes de comprar o seu tambor, porque eu acredito que depois deste programa você vai querer o seu tambor e ao chegar você já vai saber alguns tipos de toque. Vamos lá, Jaqueline? Exatamente. Então, cada estação, né, como nós estávamos falando da roda, é regida por uma força e esse som do tambor vai conectando a gente. Então, a direção leste, por exemplo, é uma direção que fala do nosso corpo espiritual, dessa criação divina, dessa semente divina da criação. Então, aqui o toque é único e reto, que é o que o Jardel fez na primeira música, né? Então, reto, seco, simples. Então, é uma batida constante que podemos fazer mais rápido ou mais devagar e trazer... Mas ele é reto e único, tá? Então, na direção leste, nós podemos usar essa batida. Então, quando você estiver precisando equilibrar seu leste, seu fogo interno, seu masculino, você pode usar esse toque para fazer esse equilíbrio. Na direção sul, que é nossas águas, nossas emoções que nós estávamos falando, nós temos aqui a batida do coração, né? Como que é a batida do coração, gente? Essa é uma batida que eu super indico para quem tem tambor e para quem não tem também, de se conectar, às vezes pôr a mão no coração e ir sentindo, desacelerar e fazer, porque não adianta seu coração estar acelerado, né? A gente precisa respirar. E você fazendo isso 2 minutinhos no seu dia, 5 minutinhos, se conectando com o seu tambor e o seu coração, você vai trazendo essa calmaria para dentro, essa calmaria interna que é necessário no nosso dia a dia, que muitas vezes esquecemos. Então, quando tiver com muita ansiedade, respira, se conecta, faz esse toque, porque ele vai te trazendo toda essa conexão, né? E aí, na direção oeste, que é o nosso feminino, nós temos uma batida trina. É um toque que fala de conexão interna, de introspecção. Então, é uma batida que é 1 forte, 2 e 3 fraco, né? Então, fica assim. Então, é uma batida constante também que traz esse movimento de introspecção. E no norte, na nossa ancestralidade, na nossa mente, no nosso movimento, nós podemos ter o galope do cavalo, que a gente chama. Então, quem nunca ouviu o cavalo trum, 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 né? Então, que é... Então, é uma batida que a gente vai trazer esse movimento dos ventos, né? E a que eu gosto muito é a batida do guerreiro, que nós utilizamos muito em jornadas xamânicas,
porque é um movimento que a pessoa precisa desacelerar. E os toques de tambor, ele traz essa alteração no nosso estado de consciência. Então, a batida do guerreiro é 1 forte, 2, 3, 4 fraco, tá? Então, fica assim. Então, é uma batida que vai trazendo todo esse movimento pra gente, que é importante dentro de uma jornada xamânica, que traz essa alteração do nosso estado de consciência. Gostaram? Quem que está em casa treinando com o tambor, coloca aqui no chat pra gente. Nós temos aqui várias pessoas comentando. O Cristovani falou que já quer o tambor dele. Muito bom. Se você entrou agora na rádio, assista depois desse programa. Nós estamos chegando no fim. Mas este programa foi um programa especial de 1 hora, em que nós trouxemos aí os fundamentos do xamanismo, falamos dos tambores, da importância dos tambores, fizemos convites para vocês especiais, nós temos grandes eventos chegando. Se você está assistindo esse programa no futuro, saiba que possivelmente existem também outros eventos chegando no futuro, porque a gente faz eventos mensais, tanto presencialmente quanto online. Nós também visitamos outras capitais do Brasil. Esse ano nós temos evento já confirmado em BH, dia 23 de agosto. Anotem aí, pessoal de BH. E Porto Alegre também, dias 10 e 11 de outubro, além dos eventos mensais na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. Nós temos evento de constelação xamânica no próximo dia 18 de junho. Nós temos oficina de tambor confirmada no dia 22 de junho. Se você não puder vir, você pode entrar em contato com a Jaqueline e marcar um outro dia. Nós fazemos também oficinas individuais de tambor, que é um processo bem bacana. E também nós temos nosso evento que está chegando dias 19, 20 e 21, que vai ser para trabalhar as crianças feridas que habitam você. Porque a maioria dos nossos problemas vem das nossas crianças feridas, e conhecê-las é o melhor caminho para você buscar solucionar as dificuldades que você tem na vida, né, Jaqueline? Com certeza. Então, venham para esses movimentos internos, que vão fazer muita diferença na vida de vocês. E a oficina de tambor, né, uma novidade que é isso. Agora nós temos a opção de fazer uma oficina individual, em dupla de tambor. Então, não consigo vir agora no dia 22 já, mas quero fazer. Então, já entre em contato também, que nós agendamos esse movimento, que é um movimento muito interno, muito especial para você. E se você tem filho, você pode vir com o seu filho e fazer uma oficina em família. Imagina que bacana, né? Se você também tem um marido que gosta, né, desses paranauês aqui, aí você pode vir, você, o seu marido e o seu filho, fazer 3 tambores, e vocês podem também tocar em casa, o que é maravilhoso. Nossa primeira oficina foi junto, né, Jardel? Foi, a gente fez a primeira oficina junto. Pedindo as redes sociais. Rede social novamente é jardel.institutoestevão, de novo, Instagram, @jardel.institutoestevão e Jaqueline. @jaqueline.barbosa. Jaqueline.barbosa, o SF, não. É a sigla embaixo. É Jaqueline SFB. Jaqueline.sfb. E o que é mais importante vocês anotarem é o celular do Instituto Estevão, porque através deste celular a gente pode passar toda a programação para vocês. O celular é 19 98308 4331. De novo, hein? 19 98308 4331. Nós também vamos para o Egito em 2026. Você quer ir para o Egito com a gente? Entre em contato também para obter mais detalhes. E para fechar o nosso programa, vamos fechar com o Yansan, é isso, Jaqueline? Com certeza. Vou pegar aqui a letra só, porque saiu. Tá. Yansan, quem que gosta de Yansan? Posso? Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração, vento na terra.
terra, vento ao sol, vento no meu coração. Yansan chegou, mãe do movimento. Yansan chegou, tempestade, raio e vento. Yansan trazendo balanço, renovação de pensamento. Yansan trazendo balanço, transformando todo o mal. Yansan chegou, tempestade, raio e vento. Yansan chegou, mãe do movimento. Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração. Vento na terra, vento ao sol, vento no meu coração. Acabamos então com grande alegria este programa. Muito obrigado, Pedro, parte técnica. Muito obrigado você que está aqui com a gente até agora. Entre em contato com a gente, mais uma vez que pediram aqui nosso contato 19 98308 4331. 19 98308 4331. Aguardamos você. Beijos. Uma honra estar aqui com vocês. Um super beijo, uma ótima semana.